Estou aqui com a doutora Fabiola Peixoto Latorre, que é pediatra. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carla. Hoje vamos falar sobre, gente, duas situações extremamente terríveis e que infelizmente acontecem com muita frequência em muitas famílias. Acidentes domésticos e automedicação em crianças. Falando em acidentes, bom, essa é uma foto clássica, né? Com certeza. Quer dizer, a criança mordendo o fio e olha, ali na tomada. Não tem como não ter um acidente doméstico desse jeito, Nunca né? deixar nada chamativo para a criança, né? Então, essa criancinha aí deve ter uns 2 anos, mais ou menos, né? Aproximadamente. Até 4 anos de idade, a criança não tem noção nenhuma de perigo. Então, muitos acidentes acontecem porque, na verdade, o que acontece? O pai acha que a criança tem noção de perigo, né? É. E não tem. Ou você falar, eu já falei 3 vezes, ele já aprendeu. E para a criança a gente tem que falar muitas vezes, Com 4 anos de idade. A criança, até 4 anos de idade, a criança mistura muito, né? A realidade com fictício. Então, ele acha que ele é o super-herói, ele acha que ele é o super-homem, que ele pode voar, ele acha que ele é o Homem-Aranha, vai pulando de torre em torre, né? Por isso que a gente tem que ter uma atenção redobrada, né? Muito. A gente fez até uma matéria, gente, sobre quais os locais da casa que são mais perigosos, quer dizer que os acidentes acontecem com mais frequência. Vamos ver? Olha lá. Olá, começa o nosso quadro Vida de Mãe. E o assunto hoje vai ser segurança. Meu nome é Marcelo Rebichede, sou pediatra do quadro e a gente veio na casa da Flávia conhecer a filhinha dela de 4 meses, a Laís. Esse é um local que a Laís normalmente fica, Flávia? Sim. Então, tá bom. Olha a quantidade de coisa que a gente tem nessa sala. Primeira coisa, o rack. Quando o rack é muito baixo, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque vocês colocam um monte de coisa em cima do rack. Então você imagina a Laís hoje ficando de pé, levando as coisas para ela. Vocês têm que ficar muito atentos a esse tipo de ponto. Se a gente descer aqui, a gente vai ver que tem mais coisa que é problemática para ela. Gavetas de fácil acesso, onde ela consegue abrir. Qual que é o risco da gaveta? Primeiro, que ela pode prender o dedo e acontecer algum acidente. Segundo, que essas gavetas hoje, a grande maioria não tem trava, então isso pode cair para ela. E se a gente vê dentro da gaveta, tem um monte de coisa, tem pilha, tem cabo, ou seja, é muito fácil o acesso para ela, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente volta para o rack aqui, a gente tem um dos grandes vilões das casas de hoje em dia, que são os controles remotos. Então o controle remoto é extremamente perigoso. Quando você usa o controle remoto, realmente não é para deixar de usar o controle remoto, mas a gente sempre pede para colocar em cima da televisão, onde ela não vai ter acesso. A Flávia está carregando aqui um notebook. Olha que risco. Ela vem engatinhando e ela puxa o notebook. Então, esse é o vilão, os cabos. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem um outro vilão das casas que é muito comum, o famoso barzinho, né? Olha o que eu vou mostrar para vocês que eu vi aqui. Olha como é difícil abrir a porta. Isso aqui, ó. Dificuldade 0. Olha quem tá lá dentro. Olha a quantidade de copo que a Laís pode brincar. Vamos lá então, Marcelo. A cozinha acho que tem bastante coisa. Ó, quando a gente chega na cozinha, quem que a gente vê? Ração de cachorro. E aí a gente vai ter uma menina engatinhando, que ela vai chegar para beber a água do cachorro e para comer a ração do cachorro. Então vai ter um momento que a cachorra vai vir comer, o que você vai fazer? Você fecha a porta e a Laís não entra de jeito nenhum. Se a gente seguir aqui na cozinha, a gente tem uma coisa que é legal, a gente tem uma cozinha como se fosse um formato americano, com cadeiras soltas. Então, de novo, dona Flávia, olha aqui, ó. Imagina ela subindo aqui. E ir em cima dela. E batendo a cabeça no chão e em cima dela. Então, é uma coisa que a gente pede para vocês não usarem. Fogão. O fogão, ele é vilão. Quantos casos vocês em casa já ouviram das crianças que se queimaram em fogão e forno, tá? Então, imagina você esqueceu a porta aberta, de repente vem a tua baixinha engatinhando e coloca a mão. As panelas nunca devem ficar nas bocas da frente. O ideal é que a gente peça, põe as panelas sempre nas bocas de trás e sempre com cuidado de colocar os cabos virados para dentro.
uma coisa que você pode fazer é comprar aqueles portãozinhos de cachorro, mesmo que a pessoa não tenha cachorro, coloca o portãozinho que a criança fica fechada e ela não consegue passar por aquilo. Bom, Flávia, aqui você está de parabéns porque a gente vê todos os produtos de limpeza guardados que ela num local alto onde ela não chega, então é isso que a gente quer. E é importante que a gente mostre para todo mundo, ó, tudo preso, bonitinho e tudo no frasco original. Então a gente pede para vocês em casa para sempre guardar os produtos de limpeza nos frascos originais, porque se a criança ingerir alguma coisa, a primeira coisa que você vai ligar é para o Ciatox, que é o centro de intoxicação, que eles vão passar as orientações do que fazer, mas eles vão pedir para vocês lerem um rótulo. Então guarde o rótulo original, guarde o frasco original e nunca coloque produto de limpeza, nunca em frascos de bebida. Pra gente subir, quem tá aqui? A escada. Então a gente tem uma escada com uma neném que daqui a pouco começa a engatinhar e ela não vai conseguir subir a escada, mas ela vai descer a escada. Vai se arrastar. Vai se arrastar. E os acidentes podem acontecer. O acesso, Flávia, a essa escada tem que ser completamente proibido. Era uma casa muito engraçada. Olha quem tá no banheiro aqui. A Flávia provavelmente estava se preparando para receber a gente e a gente vê aqui o secador. Então o secador, como a gente falou lá embaixo, ele tem alguns problemas com o cabo. Olha o cabo. Então, ele solto, lá vem a Laís engatinhando e puxa o secador. Então, sem acesso para baixinho aqui. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Bom, andando na casa da Flávia, a gente conseguiu ver uma coisa muito positiva. Flávia, parabéns. A tua casa inteira tem grade. Então, a partir do momento que tem um bebê ou uma criança em casa, ou as casas ou apartamentos têm que ter grade de proteção, ou para quem não quer colocar grade, usar a rede de proteção. Mas a janela é um perigo, então toda casa, todo apartamento com grades ou com rede de proteção. Parabéns, Flávia. Obrigada. Olha, a gente estava assistindo aqui a nossa matéria, eu e a doutora Fabíola, a gente comentava de algumas coisas que é legal você em casa ficar atenta. Por exemplo, as janelas tem que ter grade, né, doutora Fabíola? Tem que ter grade. A criança, como eu falei, ela não tem noção do perigo e ela vai tentar... Você virou para o lado, ela vai tentar pular. Ela vai achar que aquilo ali, com certeza tem um conto de fadas ali ao redor, que está passando alguém, vai querer assistir o que está acontecendo do lado. Ou por curiosidade. Por curiosidade. Vê na janela que tem um gatinho passando lá embaixo, mora em prédio, ou mesmo em casa, em sobrado. Vê um bichinho, vai se debruçar para ver. Gente, é um segundo para ocorrer um acidente, não tem como. E acidente como o próprio nome diz, né? É uma coisa que é prevenível, né? E a prevenção é a melhor forma da gente resolver isso aí. Com relação à janela, a gente tem que colocar grades ou telas. Mas em todas? Todas. Ontem aconteceu o caso daquele garotinho, acho que era Gustavo o nome dele, né? De 5 anos, 4, 5 anos, que caiu da janela do banheiro, colocou a escada, 4 para 5 anos, colocou as cadeiras, subiu e acabou caindo. Às vezes as pessoas colocam grade na sala, nos quartos, mas na cozinha não coloca, nem no banheiro, fala, não é área de criança. Exatamente. Não existe área de criança, na verdade, é o apartamento todo. O apartamento todo é a casa dos parentes também, né? Então, pois é. Tem que avisar. Então, olha, avisa pra sogra. É verdade. Meu filho não vai na sua casa se não tiver tela ou grade. Tem que levar tudo, tem que tomar cuidado com isso, porque a criança pula mesmo. Ele não tem esse senso. E assim, claro, a gente tem que ficar 24 horas do lado da criança olhando. Mas, em algum momento, a gente vai perder. Eles são muito rápidos, Eles são muito rápidos, muito rápidos. Outro problema que a gente viu na matéria com o Dr. Marcelo Rebichade, as panelas, cabo de panela no fogão. Quanto que acontece de queimadura com crianças? Muita queimadura, super frequente queimadura. Lembrar que a cozinha é uma área extremamente perigosa. É a pior área da casa? Pior, com certeza. Criança não tem que ir para a cozinha, isso é fato. Criança não tem que ficar na cozinha. Ela pode queimar, virar panela, os cabos da panela tem que ter sempre virado, pode escorregar, então tem que lembrar que a cozinha cai gordura, e né? Faca, né? Faca, gaveta tá ali, elas abrem a gaveta, rapidinho elas aprendem. Começa a andar, aprende rapidinho a abrir tudo, né? E aí tenta descer a escada. Então, escada tem que ter porteirinhas fechadas e de maneira que elas não consigam abrir.
Porque tem algumas que é só empurrar, né? Isso, logo tem que ter a tranca suficiente para que elas não consigam abrir, porque elas conseguem abrir de vez em quando. Gente, é forno que criança põe mãozinha com forno quente. Queima face. Abre a tampa do forno e sobe para tentar ver o que a mãe está cozinhando. Com certeza, é muito perigoso. Cozinha é muito perigoso. A criança, ela vai querer sempre imitar o adulto. Principalmente depois dos 4, 5 aninhos, ela começa a imitar mais o adulto. Então, se ela for lá ver a mãe mexendo, fazendo um leitinho, esquentando o leitinho, ela vai querer, com certeza, fazer aquilo ali. Porque ela vai brincar de fazer comidinha, vai né? brincar de fazer papá, né? É a criança, elas são inocentes. Nós é que temos que cuidar, né? Outra área que eu acho bem complicada para criança, não sei se você vai concordar comigo, doutora Fabíola, é a área de serviço. Com certeza. Produtos de limpeza que você compra para fazer economia. Não estou dizendo que não tem que fazer economia, tem que fazer. Mas só que tem que guardar no local correto. Compra no caminhão que passa na porta e põe na garrafa de refrigerante. A criança está acostumada a associar aquela garrafa ao refrigerante que ela gosta, né? Uma das coisas mais graves que a gente vê de ingestão com soda cáustica, a gente vê, eles compram muito soda cáustica, colocam dentro da garrafa PET e a criança vira como se fosse Coca-Cola. Isso sem falar, gente, naqueles produtos de limpeza, roxinho, cor-de-rosa, cheirando a frutas. Que até a gente tem vontade, às vezes, de cheirar e experimentar um pouquinho, né? Sim, não é verdade, Imagina a criança, né? O que vai acontecer com ela, né, tadinha? Isso sem falar em afogamento em balde e vaso sanitário também, né? Pelo amor de Deus, criança se afoga até na banheira. Né? Então, desde o bebê, principalmente recém-nascido, quando a gente vai dar banho, pegue todas as coisas, coloque do lado, né? Então pega a toalhinha, para não ter que virar, né? Virou, ele escorrega e coisa. E sempre coloca água suficiente para cobrir só o umbigo. Para que se por acaso ele caia, dê um tempo, aconteceu alguma coisa, alguma intercorrência e você perdeu aquele momento ali, não dê tempo da cabecinha entrar. Então nunca encha a banheira também. Olha, chegaram algumas dúvidas. Vamos ver a primeira delas? De quem que é, qual é a pergunta? Pode mandar as suas perguntas também, viu? Vamos ver a primeira. Thaís Massacani. Gostaria de saber o que fazer quando a criança queima o dedo com ferro de passar roupa. Então, quando a criança queima o dedinho, dói muito, né? Então, a queimadura dói. Então, a gente normalmente coloca gelo com um paninho ao redor, né? Eu não coloco direto o gelo. Queima, né? Porque queima, o gelo também queima. Para poder diminuir um pouco a dor. E se isso for muito intenso, nunca fure bolhas. Se aparecer bolhas, nunca fure. Nunca coloque nada de substância em cima e procure o médico. Procure sempre o hospital. Agora, ferro de passar roupa e criança não combina. Exatamente. Porque queimou o dedinho, podia ter puxado e aquele ferro ter caído no rosto, qualquer parte do corpo, né? Exatamente. Então, vamos lembrar da coisa mais importante que a gente está falando aqui hoje, prevenção. Então, antes de acontecer isso aqui, né? Vamos lembrar, nunca deixe o ferro de passar roupa perto das crianças. Deixa eu passar roupa quando a criança está dormindo, né? Isso, quando está dormindo, não esqueça o ferro lá, né? Porque às vezes ela corre. É verdade, deixa para esfriar no chão, né? Isso, muitas vezes a gente deixa para esfriar no chão e esquece. A criança acorda, chora, sai correndo para pegar, vai fazer mamar, o ferro ficou ali. Outra questão em relação a queimaduras é a temperatura do banho, né? Aí a gente fala, põe o cotovelo. Mas, gente, cada um tem uma sensibilidade diferente. Aí você põe o seu cotovelo e fala, a água tá gostosinha. Põe a criança, queima o genital na hora, né? Com certeza. Então, o ideal é a gente sempre ter um termômetro e não deixar passar essa temperatura de 37 graus Celsius, né? Se não tiver, infelizmente, às vezes tem gente que não tem o termômetro, você pode tentar colocar a mão, mas se a sua mão, pelo amor de Deus, ficar vermelha... É sinal que tá quente. Imagina para a criança, né? A pele da criança é muito sensível, então não pode de jeito nenhum. Lembrar até também, né, aproveitando aqui, falando da exposição solar, né? Nem fale, né? Então, lembrar que a pele da criança, ela até queima até só com o sol, né? Só no mormacinho de um dia nublado, né? De um dia nublado, já queima. Vamos ver, um beijo pra você, viu, Thais? Vamos ver mais uma pergunta? A próxima, olha, é da Stephanie. Qual a primeira coisa que devemos fazer quando acontece algum acidente doméstico com uma criança? Tenho medo de me desesperar. Então, com certeza você vai se desesperar, mas pelo menos tente não se desesperar. A gente precisa saber qual o acidente doméstico, né? Então, o melhor é trabalhar com a prevenção, evitar o acidente. Exatamente. Né? Prevenir é essencial. Gente, acidente, por definição, é algo prevenível. Então, o mais importante, porque depois que acontece, com certeza você vai se desesperar. Então, dentro de casa, o que mais acontece? Que a gente acabou de falar.
né? Então, quedas, criança, bebezinho, dependendo da faixa etária, que sofre sufocamentos, às vezes com pano mesmo, com lençol, com roupa no berço, ingestão de produtos de limpeza. Então, aconteceu qualquer coisa, ficou com dúvida, vai ter que procurar ou o pediatra ou o pronto-socorro. Liga para o SAMU, né? Liga para o SAMU. Outra coisa, engasgos, né? Isso então, é frequente acontece também. muito sufocamento, às vezes, por engasgo, de corpo estranho. Criança coloca feijão dentro do nariz, coloca feijão dentro do ouvido. Criança é terrível, né? Eles acham que vai crescer um pé de feijão dentro deles. É aquela forma lúdica de enxergar o mundo, Eu já né? recebi uma criança na Santa Casa, quando eu trabalhava há muitos anos lá, que ele simplesmente falou para mim: tia, é que eu achei, por que você colocou o feijãozinho dentro do nariz? Ai, tia, porque eu achei que realmente ia nascer um pé de feijão. E nasce, viu, gente? Porque ele brota. Já estava cheio de coisinha branca, fazia tanto tempo lá. Aí você começa a ver que o nariz vai ficando roxinho, quando você vai ver, é o tal do feijão brotando. O tal do feijão, e com várias sinusites de repetição. Então, além disso, as crianças, elas são muito espertas, elas são terríveis. Elas colocam o corpo estranho em orifícios e a gente às vezes nem percebe, demora para descobrir. Tem crianças com pneumonias de repetição que depois a gente acaba descobrindo que aspirou o corpo estranho. Então, tomar muito cuidado também com alimentos pequenos. Milho de pipoca, todas essas coisas muito pequenininhas. Isso sem falar nos brinquedinhos. Brinquedos. Brinquedo, quando a gente vê na caixa, ali, que é para criança de 2 a 3 anos, acredite, é para criança dessa idade. Com certeza. Se o fabricante está colocando, ele não ia colocar, ele ia querer vender para todos, né? Concordo. Então, tem que aceitar a faixa etária. Não vamos tentar, né, driblar isso aí e passar para outra criança. É muito perigoso. E aí pode realmente sufocar a criança. E às vezes a criança sofre uma asfixia, falta oxigênio no cérebro, ela às vezes evolui para óbito ou fica com uma sequela. Sim, irreversível, né? Irreversível, infelizmente. Mas cuidado ainda quando tem irmãozinho, porque o irmãozinho já é maiorzinho, vai brincar com determinados brinquedos e depois acaba deixando uma coisa ou outra jogada e o pequenininho vai lá e acaba fazendo o estrago todo, né? Exatamente. Kit Barbie, kit Dolly, tem um monte. Tanta pecinha bolsinhas, minúscula. óculosinhos, tem um kit completo para eles se deliciarem ali. E outra, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado desde sempre, desde o nascimento. Mas crescer um pouquinho, tá lá com seus 2 anos e pouco, você assim, já é grande. Vou fazer a teté, você vai tomar uma madeira, deitadinho no sofá enquanto a mamãe faz o almoço. E criança pode se engasgar também nisso, né? Pode, com certeza. Tudo pode acontecer. A gente tem que sempre prevenir. Sempre prevenir a criança, nunca deixá-la sozinha. Nem que seja para você só correr, pegar alguma coisinha e voltar, que já é o tempo suficiente. É o tempo de acontecer, é o tempo de pular. É pular, se machucar, engolir qualquer coisa que você nem sabe. Tomar um remédio, porque você pode deixar o remédio num lugar baixo. Com certeza, eles são terríveis. A gente tem que realmente prevenir, tomar muito cuidado com as crianças. É aquela história, 24 horas do lado da criança e refazendo toda a sua casa. Porque readequando essa casa, porque na verdade a gente sabe que os acidentes domésticos são responsáveis por 2/3 dos acidentes na infância. É muita coisa, né? Porque a criança passa a maior parte do tempo da vida dela dentro de casa, então é mais comum que seja dentro de casa realmente. Coisa mais gostosa que essa risada. Ótimo. Nossa, tem mais um. Ajudou a estragar tudo. Parece que sabe coisa que não presta, né? Tá errado, né? Gente, pequenininho, mas parece que sabe que o cachorrinho tá fazendo o que não deve, o que não presta. Olha isso. Ai, meu Deus. Essa já é maiorzinha. Agora, vamos começar com aquele andador? Aquela criancinha morrendo de rir no andador. A parte do riso é legal, mas o andador não é bom não, né?
Andador é proscrito, né? Não se usa mais andador. Imagine uma criança saindo correndo com esse andador, o risco que ela tem de virar. De virar, o risco dela bater em alguma coisa que possa cair em cima dela, coisas, né? Qualquer coisa, ele não se usa mais, ele é proibido, na verdade. Sem falar na sobrecarga que dá também nas perninhas e na coluna do bebê, que não consegue ficar em pé ainda, né? Tem que ser uma coisa natural, né? A criança tem todo o tempinho dela de aprender a andar, tudo certinho, conforme manda o figurino, né? Nada de andador então, viu? De jeito nenhum. Tomar cuidado com o berço também, porque chega uma determinada fase que a criança se arremessa do berço, né? Sim, tem que lembrar de quando ele já começa a ficar em pé, já tem que abaixar o bercinho para baixo para poder ele não pular. E ele pula mesmo. E mesmo assim eles parecem que fazem... E a criança é desproporcional, a cabeça é maior, né? Ela pesa mais, né, que o adulto, né? Então ela acaba que a primeira coisa que vai bater é a cabeça, não tem jeito. Qualquer queda. Olha, a gente acabou não falando aqui da ingestão de medicamentos. Eu não estou falando de automedicação, hein, gente? Vamos chegar na parte das mães que medicam, que automedicam seus filhos. Estou dizendo de farmacinhas domésticas que a gente acaba tendo. E que tem que tomar cuidado até com aquilo que a gente tem pra gente mesmo usar, mas que pode ficar à mão e a criança, ou então você vai dar o xarope pra criança e fala assim, ai, é balinha, chupa a balinha gostosa que a mamãe vai te dar, ou abre a boquinha porque é um suquinho. Nunca depois a criança vai atrás, né? A criança acha que é gostoso, e é gostoso. Algumas medicações... Algumas são boas, né? Eu, como pediatra, eu sempre provei as medicações, porque a gente tem a mania de falar assim, dá, mãe, que ele tem que tomar assim. E às vezes a criança vomita, a criança chora, mãe, doutor, eu não consigo. Tinha um remédio que a gente botou o apelido até de vomitavir, que na verdade, porque todas as crianças vomitavam. E aí, quando a gente provou, todos nós vomitamos, então realmente não dava para tomar aquele remédio. Mas enfim, com relação à medicação em casa, tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, a medicação está na bolsa da mãe. Então. Então, às vezes, o vovô toma uma medicação, a vovó toma uma medicação, um antihipertensivo, um ansiolítico, está lá. E pode matar a criança, né? Mata, com certeza, dá. Tem medicações que dão depressão respiratórias, dão problemas cardíacos, dão arritmias. E aí, o problema é muito grave, né? Então, tem que ser tudo guardadinho, tudo bonitinho, uma farmácia alta, sem contato nenhum com a criança. E não é só dar leite que cura, viu? Com certeza, não adianta dar leite. Tomou alguma coisa que não devia dar leite, que aí resolve. Leite não é mágico também, também, induzir o vômito, né? Piorou, né? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, ele pode vomitar e aí aspirar ainda medicação, vômito e algumas coisas, substâncias, elas são até ácidas e podem lesionar as vias aéreas das crianças na hora que elas induzem esse vômito. Tem que correr para um pronto-socorro, né? Correr, na hora, imediatamente. Vamos ver algumas perguntas, olha. Primeira, mais uma delas, a Margarete Barreto. Fazer muita inalação com soro fisiológico em criança é perigoso? Dizem que faz juntar água no pulmão, é verdade? Não. Não, né? Não. Pode fazer quanta inalação com soro fisiológico quiser. Não juntar água no pulmão. Porque juntar água no pulmão é patologia, são algumas outras patologias. Não chega. Isso aí, a inalação, ela acaba aspirando, pega esse conteúdo que vem do inalador, mas ele nem chega dentro. É só para fluidificar a via aérea da criança. O que enche também o pulmão é afogamento, né? Então, isso aí é que enche de água. Mas inalação pode fazer quantas vezes quiser. Agora, tem que higienizar. Com soro fisiológico. Tá? E não com remedinho para ajudar esse processo. Soro fisiológico, sim. Agora, higienizar direito o inalador, né? Sim, sempre higienizar o inalador e não ficar trocando de criança para criança, senão transmite infecção de uma para outra. Né? É verdade. Cada um tem que ter o seu inalador, né? Um beijo, viu, Margarete? Vamos ver mais uma? Socorro Santos. Minhas duas filhas têm rinite e bronquite. Quando ficam ruins, eu dou remédio natural por minha conta, pois cansei de ir ao médico toda vez e ele passa aqueles remédios fortes. Estou agindo mal? Então, quem passa remédio é médico. E chazinho, remédio natural, pode fazer mal também, né? E rinite e bronquite, na verdade, são duas patologias crônicas. A criança sempre vai ter. Né? Então, são patologias, na verdade, alérgicas. Então, realmente, ela vai ter que ir mesmo e tomar medicação. Medicação caseira não funciona para isso. Tá? Então, a gente tem que tomar várias medidas preventivas para tirar os objetos alérgenos ali. E, com certeza, esses remédios fortes, entre aspas, com certeza é uma medicação adequada para a patologia que as crianças têm, né? A gente ainda comentava que há uns anos atrás, tinha-se uma indicação meio assim, a Deus dará, de antibióticos, anti-inflamatórios. E hoje o conceito já mudou também até entre os médicos, né? Mudou, ainda bem, né? Ainda bem, viu? E hoje, graças a Deus, a gente não consegue comprar antibióticos sem receita, né? Foi uma grande evolução, né?
Porque, na verdade, a gente vai, tosse um pouquinho, toma um xaropinho de amoxicilina, né? A amoxicilina antibiótico vira xarope, né? E é muito ruim, né? Porque tem vários efeitos colaterais e, além de tudo, a gente começa a causar resistência às bactérias, né? Quando o paciente realmente tiver alguma infecção. Aí já não funciona mais, né? Aí já não funciona mais. Então, socorro, criança pequena até uns 6, 7 anos, a visita ao pediatra é muito mais frequente do que a gente gostaria. Sim. As visitas de madrugada, pronto-socorro infantil também, mas faz parte do contexto. Faz parte, não tem jeito. Não é? Até pelo menos 6 anos, né? A criança fica mais infectada até 4, 5 anos. Mas depois começa a ir para a escola, né? Começa a melhorar um pouco. Até 2 anos tem muita infecção. Mas a criança que é alérgica é uma criança diferente. Mais ainda, ela vai né? muito no pediatra. Um beijo para você, viu, Socorro? Vamos ver mais uma? Renata Brito. Minha filha gosta de tomar remédios doces. Se faz doente para tomar remédio. Eu fico com pena e acabo dando. Isso é um problema? Pelo amor? Com certeza, né? Pelo amor de Deus, não pode de jeito nenhum. Não, medicação não. Medicação realmente não é doce. Gente, mas é remédio. E escuta, porque tem tanto doce gostoso, né? Dá uma geleia pra ela. Pelo amor de Deus, não. Tem gelatina sem açúcar, tem um monte de coisa, tem pirulito. Faz uma geleinha de fruta sem açúcar, só fruta. Não, de jeito nenhum. Medicação sem necessidade, não. É até uma boa coisa explicar pra criança que isso é um medicamento, é um remédio, que é só quando tá doentinho, que ela não tá doentinha, que é só o médico que pode receitar, né? A criança tem que saber que remédio é remédio, né? Não vamos dar, vamos enganar a criança, falando, não, isso aqui não é um remedinho não, isso é um líquidozinho gostosinho, um docinho. Senão depois ela vai achar que ela pode ficar realmente tomando, e é isso que acontece, né? E a mãe não tem que ficar com pena, não pode ficar com pena, tem que ter pena dos efeitos colaterais do que isso pode acarretar para a criança. Olha, o que a gente tem que ter dó, gente, é de ensinar o filho de uma forma errada. Exatamente. Porque ele vai crescer, hoje ela é pequenininha, amanhã ela vai saber encontrar o remedinho e ela vai se servir do remedinho docinho. E aí, eu acho que a pior situação é aquela que acontece um acidente com o filho e a gente sabe que a gente devia ter evitado. E eu acho que esse é um peso que a gente leva para a vida toda depois, com certeza. Quando acontece alguma coisa séria. Criança é terrível. Eu vou contar um negócio aqui que minha mãe deve estar me vendo, vai ficar danada. Mas olha, meu vô tinha uma vendinha lá em Campos do Goitacazes, no interior do Rio. E ele vendia AS. Tem coisa mais gostosinha que AS? Então, não parece balinha gostosa? Parece uma balinha, aquilo um perigo. Nossa, eu e meus primos, a gente era danado de ir para aquela vendinha aí escondido para roubar aqueles AS e ficar chupando. Quantas vezes? Podia ter tido várias alterações de estômago e não sabia. Minha mãe só ficou sabendo disso hoje, viu? Só soube agora. Como é o nome da sua mãe? Rita de Cássia. Dona Rita. Mas ainda bem que ela cresceu. E virou até pediatra para combater isso. Mas isso vem dessa história mesmo, da gente falar, tome um remedinho fraquinho. E não é fraquinho nem o AS infantil, porque não é usado por cardiopatas. Isso, ele altera a coagulação, pode dar sangramento. Já pensou, meu Deus do céu, o que eu podia ter tido naquela época? E meus primos todos. Todo mundo. Gente, se é remédio, não existe remédio fraquinho, remédio é remédio. E da diferença do remédio pro veneno é só a dosagem, porque é tudo a mesma coisa. Com certeza, se a gente der uma dosagem errada de uma medicação, a gente pode matar uma criança ou até um adulto. Então não faça nem chazinhos, nem nada do gênero pro seu filho, né? O chá também pode ser tóxico e mel antes dos 2 anos, nem pensar, né? Mel não é estéril. Então ele também é proscrito, proibido para criança antes de 2 anos, porque pode dar infecção. Não pode dar. Olha, a gente pegou uma cena aqui pra gente mostrar de um pai. Ó, tem mais de 4 milhões de visualizações esse vídeo. Olha, o pai tentando cortar a unha do bebezinho, ó. Você espera? Espera. Já virou brincadeira, né? Espera, hein? Sem gritar, hein? Peraí. Eu vou cortar esse pontinho só. Oh, meu Deus. Que escândalo tem que fazer. Só um pontinho. O pai
pai não aguenta. Calma. O pai baba. Ah, não. E o bebê ri até encolhendo os ombrinhos. Inocência. É muito bonitinho. Agora, cortar as unhas também, gente, não é de qualquer jeito não, mesmo do bebê, né? Tem que tomar muito cuidado. E é difícil, viu? Cortar. E como cresce, né? Cresce rápido. Meu Às Deus vezes uma do céu. lixinha, porque a unha é tão fininha, é melhor do que cortar, né? E eles não gostam, viu? Eles detestam. Nossa, como as crianças... É difícil a gente cortar a unha de criança, E mas se tem que tomar muito cortar cuidado. rentezinho demais, gente, dói demais. Imagine a gente cortando a unha da gente, rente já dói, imagine de um corpinho desse. E tão a frágil, tesourinha, você viu que a pontinha, pelo menos ali, É tava redondinha, certinha, redondinha. é. Então a tesoura tem que ser sempre redondinha. Olha, eu vou passar para vocês os contatos da doutora Fabiola Peixoto Latorre, ela que é pediatra, é claro que ela volta mais vezes, se você querendo sugerir um tema, fique à vontade. Vou passar o site que é o leforte.com.br, leforte.com.br, e tem outro site também, pediatraonline.com.br/Fabiola Latorre, tudo junto, e aí você tem mais informações sobre o trabalho dela. Adorei lhe conhecer, obrigada pelas informações, e espero mais vezes. Gente, criança não dá pra gente brincar não, viu? Ih, vacilou, literalmente dançou. 2 segundos, não precisa muito mais pra criança aprontar.